Seja bem-vindo ao nosso curso de meditação, curso intermediário, nessa primeira aula no módulo 1. Meditação, você sabe, não adianta comprar um curso e fazer as aulas se você não praticar. Por isso, este curso completo de meditação é extraordinário, é surpreendente. Se você se inscrever, você perceberá, porque ele tem uma dimensão muito ampla. Bom, vamos ao nosso curso de hoje. Módulo 1, o que é meditação? Diana, pensar sobre. Quando a gente fala em meditação, é muito comum que a ideia normal que as pessoas têm, vão meditar sobre o assunto. Ou quando uma criança pequenininha na escola ou em casa faz alguma coisa não boa, aí a professora ou a mãe manda a criança, deixa de castigo num cantinho para ela pensar sobre, para ela meditar sobre o que ela fez. Então esse conceito de meditação, pensar sobre, que é algo muito forte na nossa cultura ocidental, quando a gente fala em meditar, a gente geralmente está pensando no intelectual, na mente. Meditação vem da palavra mente, é uma tradução do termo em sânscrito, onde essa cultura surgiu, que é dhyana. Dhyana é o termo para meditação. Tem a ver com a mente? Sim, tem a ver com a mente, mas não é pensar sobre um assunto. É exatamente o oposto, é parar de pensar, deixar de pensar. Qual que é o sentido disso? Nós temos um vídeo interessante, é uma aula sobre corpos do homem e planos do universo. O ser humano, ele interage com a natureza, com o ambiente, com o universo, de várias formas, com vários veículos. Veículo físico denso, corpo, matéria bruta. Ele interage com as coisas da natureza que são dessa mesma qualidade, digamos assim. Então, alimentação, excreção, as outras pessoas, as coisas, isso tudo é matéria física. Depois nós temos o físico energético, que é o mundo da energia. Na física, o eletromagnetismo, a energia biológica que mantém os organismos vivos. Depois nós temos o emocional, onde se manifesta todo o nosso universo de emoções. Depois o mental, onde nós raciocinamos, pensamos, raciocínio lógico, matemático. E por último, o intuicional ou espiritualidade. Nesse campo do intuicional ou da espiritualidade, é onde estão os fenômenos que a gente não encontra por aí. Quer dizer, como uma mãe, quando tem uma intuição, o meu filho está com um problema. Como que ela soube instantaneamente daquilo? Como que ela obteve essa informação se ninguém ligou? E ela tem essa informação exatamente no momento em que acontece? Quando a gente fala disso, é muito comum que a maioria absoluta das pessoas já tenham tido experiências de intuição. Elas tomaram conhecimento de algo que tinha acontecido, acabou de acontecer. Não recebeu telefonema, não recebeu e-mail, não recebeu WhatsApp. E sabe, tem certeza. Como que é isso? De onde veio essa informação? Como que ela chegou até o indivíduo? Essa é a área do intuicional ou da espiritualidade e é a área fundamental da meditação. Por isso, o que acontece? Quando eu estou agindo como eu estou agora, eu estou movimentando o meu corpo, a minha energia está circulando, as minhas emoções, elas estão mais aquietadas porque eu estou conectado na aula, eu falo, eu raciocínio para falar, eu penso para falar, eu interajo com o mundo, com o universo, na parte física, densa na física energética, no emocional e no mental. E essa ação no mundo, nessas condições, dificultam a minha entrada nos estados de meditação, nesses estados de consciência que transcende a mente, que vão para o intuicional ou espiritualidade. Por isso, que quando eu penso em meditação, e o não pensar, quando eu
paro de pensar, eu abro a porta para essa dimensão muito maior, que é a espiritualidade ou intuicional. Na verdade, parar de pensar é simplificado. É uma expressão simplificada. O que eu preciso fazer, na verdade, é aquietar o meu corpo físico. O corpo físico estável, confortável. Por isso, uma das formas de meditar escolhidas é sentado. Se eu estou em pé, é difícil encontrar um ponto de equilíbrio e pleno conforto e permanecer por um tempo mais longo. Eu fico por alguns instantes, mas não consigo permanecer por muito tempo. Eu aquieto o corpo físico e emocional, aquieto o energético. Quando as minhas emoções estão apaziguadas, serenas, tranquilas, e aí eu aquieto o mental, deixo de pensar. Quando eu faço tudo isso simultaneamente, eu vou para o intuicional. Eu entro nos estados de meditação. Portanto, quando a gente fala simplificadamente que no nosso vocabulário ocidental, meditar é pensar sobre um assunto, e na linguagem do yoga, meditar é não pensar, é parar de pensar, eu não estou falando nesse pensar só intelectual, porque eu consigo parar de pensar, eu consigo aquietar os meus pensamentos, reduzir a velocidade dos pensamentos e talvez aquietá-los por inteiro, quando o físico estiver estável, confortável, o físico denso, o físico energético, o emocional e aí o mental consegue se aquietar. Quando a gente faz um trabalho de meditação, um dos erros muito frequentes e muito comuns das pessoas, dos meditantes, é não fazerem este trabalho de limpeza do emocional para o emocional ficar quieto, solto, relaxado. Relaxados, mas estável, não um estável ruim, um estável positivo. Ou seja, qual que então é a vantagem de parar de pensar? Não só de parar de pensar, aquietar esses corpos, harmonizá-los, integrá-los, eles têm que estar integrados, aí eu estou preparado, a minha cabeça e o meu coração, para entrar neste universo mais profundo, mais amplo, mais intenso, uma dimensão absolutamente interessante da natureza que eu acesso através da meditação. Como que eu chego nisso? Uma das formas que você tem para trabalhar, tem que trabalhar o físico. Não adianta. Você não fará um bom trabalho de meditação uma pessoa sedentária. Ela terá restrições. O seu trabalho não será numa dimensão boa. Trabalhar o físico. Tem que trabalhar o emocional e limpar o emocional. Esse é um trabalho mais difícil. No nosso curso completo, eu vou trabalhar vários aspectos dessa emocionalidade. Aulas específicas, por exemplo, de ansiedade. Como eu trabalho a ansiedade através da meditação. Aula específica de medo, síndrome do pânico, de aquelas emoções mais densas. Como eu trabalho a emocionalidade. Isso no curso completo a gente vai desenvolver com muito mais amplitude. Então eu tenho que aquietar o emocional. Aquietar o mental começa, uma das formas boas é você reduzir a velocidade dos pensamentos. E eu reduzo a velocidade dos pensamentos à medida que aquieto o físico denso, físico energético e emocional. Depois que eu reduzo a velocidade dos pensamentos, eu entro num outro estágio, que é pensar numa coisa só. A gente poderia chamar de concentração, ou um termo sânscrito, dharana, concentração. É focar a mente num único ponto. E quando eu consigo manter a mente focada num único ponto por um certo período de tempo, que isso depende de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, elas precisam de um tempo menor e outras de um tempo maior. Concentrado num único ponto, eu sou catapultado para esse estado de meditação. Um universo amplo, imenso, extraordinário se abre diante de mim. Por isso, esse é o caminho. Reduzir os pensamentos, a velocidade, pensar numa coisa só, manter isso por um tempo, e aí você entra nessa outra dimensão. Uma forma também de dizer a importância da meditação é citar Einstein. Eu gosto sempre de citar Einstein.
nesse aspecto. Aí se disse uma vez, penso 99 vezes e nada concluo. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Isso é meditação. Se eu penso, eu uso mente. Eu tenho um determinado conhecimento do universo, da natureza. Se eu deixo de pensar e entro nesse outro estágio, mais profundo, o meu conhecimento da natureza é muito mais profundo, é muito mais amplo, é muito mais diversificado. E aí, essas grandes mentes humanas, grande parte delas utilizaram de uma maneira consciente ou inconsciente a meditação como uma ferramenta. E esse é o processo, é aquietar, penso 99 vezes, nada concluo. Deixo de pensar, mergulho no silêncio. Olha a observação, mergulho no silêncio. Quer dizer, eu deixo de pensar, fico um tempo sem pensar, mergulho no silêncio e aí a informação vem, a verdade me é revelada. Ok? Essa é uma maneira de você pensar sobre meditação e a importância da meditação. Onde você consegue chegar através de processos meditativos que você não consegue chegar através de processos intelectivos, do intelecto. Uma outra maneira de pensar é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa disse mais ou menos assim, naquela versão Alberto Caeiro. Quando eu penso em Deus e na natureza, pensar em Deus, para mim, é não pensar. Ele falou, aqui eu não tenho o texto exato dele, mas ele falou com esse conteúdo. Como eu me comunico com a natureza, com o universo, com Deus? Por exemplo, é entrar nessa dimensão, é deixar de pensar, não só pensar, lembre-se, é deixar esses corpos menos expressivos nesse sentido de conhecimento, quietos, e então fazer a conexão. Se você quiser desenvolver espiritualidade, o processo, para pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam, porque espiritualidade, eu não vou entrar aqui nesse mérito, tem um vídeo que explica sobre isso, Corpos do Homem, Planos do Universo. No curso completo nós abordamos isso de uma maneira mais profunda. Espiritualidade é quando você sai do ego. Isso eu estou falando de uma forma bastante resumida. Então, quando eu trabalho por uma causa que não é minha, vamos dizer, preservação da natureza. Por que eu quero preservar a natureza? Porque a natureza é bela, é fascinante, e nós precisamos preservar a espiritualidade. Então, um ateu, ele pode desenvolver uma espiritualidade profunda, e é muito comum, acontece de ateus terem espiritualidade mais desenvolvida que religiosos. Porque às vezes a pessoa é religiosa só de cabeça, mas faz as coisas tudo do jeito que satisfaz o ego dela, não tem nada a ver de religiosidade. Então a espiritualidade é uma característica humana que você pode desenvolver ou não. Se você não quiser desenvolver, você não desenvolve, mas que não depende também de acreditar ou não acreditar em Deus. Combinado? Ou seja, através da meditação, então eu entro nessas outras dimensões da natureza e adquiro um profundo conhecimento, sabedoria, conexão com o amplo, com o absoluto, com o supremo, com a natureza, com o todo. Aí você chama como você quiser. Outras esferas da natureza, conhecimento, sabedoria e espiritualidade. A meditação é uma ferramenta extraordinária para você atingir esses conhecimentos mais profundos. E uma das maneiras é através do que nós chamamos de Samadhi. O Samadhi não está nesse curso. Falar sobre o Samadhi não está nesse curso intermediário, ele está no curso completo. E aí no próximo item, um pouco de prática. Aquietar a mente, silêncio. Ok? Então nós vamos agora passar por um momento de prática. Eu queria que você se sentasse confortavelmente, pode ser numa cadeira, pode ser no solo, pode ser num sofá. Mantenha a coluna estendida,
A cabeça no alinhamento da coluna, os ombros soltos, relaxados. Feche os olhos. Feche os olhos e mantenha-os fechados. Vamos fazer um processo de aquietar a mente. Observe, então, os seus pensamentos. Observe. Observe a velocidade. Sai um, entra outro. Talvez eles, simultaneamente, surjam 2, 3 pensamentos. Observe. Só observe, não procure interferir. Essa característica de você ir aos poucos com leveza é fascinante para você avançar. Então, neste primeiro momento, procure não interferir, só observar. Observe. Agora, além de observar, coloque a ideia de desacelerar. Coloque uma intenção. Eu quero desacelerar os meus pensamentos. Eu quero que venham menos pensamentos. Coloque só intenção. Eu quero. Olhos fechados, cabeça alinhada, coluna estendida. Eu quero. Eu quero. Reduzir a velocidade. Aquietar a mente. Leve agora a consciência na respiração. Continue com a intenção de aquietar a mente. Deixe uma respiração bem suave e superficial. Bem suave e superficial. Concentre-se na respiração. Concentre-se na respiração. Respiração suave e superficial. Foque na respiração. Se a mente escapar, traga a mente. Foque na respiração com a intenção de reduzir a velocidade dos pensamentos. Queremos apenas isso. Respiração. Se a mente escapar, traga novamente para a respiração.
Voltamos agora do nosso exercício. Apenas o exercício de aquietamento. Repare como foi para você. Para você ter uma ideia, a cada 8 segundos um ser humano comum, que não tem treinamento, perde a concentração. Um ser humano ansioso perde a concentração com menos tempo que isso. Repare por que é preciso, por exemplo, vencer a ansiedade. Um ser humano com muito medo, ou com medos mais importantes, também perde a concentração em tempos mais curtos. Por isso precisamos vencer o medo, ou pelo menos os medos mais relevantes precisamos vencer. Tudo isso no treinamento avançado, no treinamento completo, nós vamos trabalhar esses temas com mais profundidade. Esse exercício é apenas para você ter uma ideia. Repare como a mente é veloz. Então, quando eu utilizo as ferramentas, eu facilito. Agora, se eu utilizo ferramentas só técnicas, é interessante, aqui nós usamos uma técnica, a respiração. Se eu uso só técnica, eu avanço até um determinado ponto e daí paro. Aí o avanço é muito, 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 muito lento se eu fizer só técnica. Nesses relatos de experiência, algumas pessoas não têm essa redução de velocidade. E aí é uma razão muito simples, porque nós fizemos exercício num tempo pequeno. Se você fizer a meditação integrada, nesse sentido que nós estamos colocando, de não trabalhar só o exercício de meditação, mas trabalhar a limpeza do emocional, a trabalhar o corpo físico, o corpo energético, aí sim os seus resultados serão expressivos. Por isso temos que trabalhar a meditação num sentido mais amplo. Meditação integrada. Integrar com outros setores da vida, físico, emocional, mental, para que todos estejam juntos, construindo um mesmo propósito, uma mesma caminhada. Ok? Pratyahara e Dharana. Nós já falamos que este processo de meditação, parar de pensar, ele não acontece de uma única vez, num único momento. Exceto raras exceções, porque tem pessoas que foram, talvez por uma questão genética, talvez por uma questão de um dom, são pessoas que têm facilidade, mas isso é uma parte muito pequena da população. Então, antes de eu entrar para a meditação, não é que seja antes nesse sentido temporal, coisas que eu preciso trabalhar conjuntamente. Além do físico, do emocional, aquilo que nós já falamos, duas coisas são relevantes, têm uma relevância mais expressiva nesse processo, que no sânscrito a gente chama de, no yoga, pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Como que é isso? Enquanto eu estou aqui, os carros passam na avenida, fazem barulho. Aí eu tenho ali na minha frente da escola que eu estou de frente e vejo, através da minha janela, tem a minha bandeira nacional. Na minha frente, na outra janela, tem árvores. Aí o vento passa, balança. Isso são os sentidos. Audição, visão, olfato, né, o tato. Todos esses sentidos, eles são formas de eu interagir com a natureza. Eu imito informações e busco informações da natureza através dos sentidos. O mais comum. Quando você começa a desenvolver a meditação, aí você começa a mandar informação e receber informação, interagir com a natureza num outro elemento, numa outra esfera é uma esfera que está além dos sentidos. Uma esfera muito mais expressiva. Mas enquanto não chegamos lá, ou enquanto treinamos para chegar lá, eu recebo as informações, eu interajo com a natureza através dos sentidos. Me faz muito bem nesse caminho de meditação a abstração dos sentidos. Ou seja, se você já teve essa experiência, tem um barulho lá, alguém está batendo um martelo, ou um carro, ou alguma coisa assim. Aí você começa a estudar ali, ó, se concentra. De repente aquele barulho desaparece.
Ele está lá, só que você não ouve mais. Você se abstraiu daquele sentido. Você se abstraiu daquele barulho. O ouvido não ouve mais. Ele está lá, mas o ouvido não ouve mais. Essa abstração dos sentidos é uma ferramenta que antecede, é uma ferramenta relevante para eu fazer esse processo de aquietar a mente. Porque pense comigo, se os meus sentidos, eu estou ali, eles tiram a minha atenção, eles me distraem. Tem um sentido lá, passa um carro lá na rua, eu ouço o barulho, pronto, perdi. O vento bate nas folhas, eu vejo lá as árvores se movimentando. Perdi a concentração. A abstração dos sentidos facilita, porque daí eu não tenho barulho lá, mas eu não ouço mais. Um exercício é você fazer o seguinte: você ouvir uma música bem baixinho e o tic-tac de um relógio. Aí você, da música bem baixinho, você ouve o tic-tac. Aí você aumenta um pouquinho o volume da música e continua focado no tic-tac. E vai aumentando o volume, e vai aumentando o volume. De repente, você tem um volume intenso de música e você consegue ouvir o relógio. Esse aqui é um treinamento para abstração do sentido. Isso não é uma abstração do sentido, você ouve. Só que você primeiro, nesse exercício, você escolhe o que você quer ouvir. Você não vai ouvir o mais alto, você vai ouvir aquele que você escolheu ouvir, mesmo que ele esteja absurdamente mais baixo do que um outro. Claro que isso é um treinamento. E esse treinamento é o nosso processo. Para fazer meditação, você precisa treinar. Se você não treinar, não avança. Se eu treino esse focar num único ponto do sentido, quer dizer, eu tenho dois ruídos e tiro um ruído, ele está lá alto e eu ouço mais baixo, é o primeiro treinamento para depois eu não ouvir nada. Porque a abstração da audição, por exemplo, seria eu estar num ambiente, me abstrair da audição a ponto de eu não ouvir nada. Ah, tem um barulho ali, o barulho aconteceu, eu não ouvi. E isso a gente consegue, uma das ferramentas é fazer esse treinamento, o exercício. Primeiro, ouvir, escolher o que eu quero ouvir e depois deixar de ouvir. Com a visão é a mesma coisa, né? Quer dizer, eu posso ter aqui um exercício simples. Eu posso olhar para o meu dedo e olhar para o fundo. Entre o fundo e o meu dedo, eu tenho um campo de visão. Aí eu posso escolher olhar só para o meu dedo e abstrair o fundo até que o fundo desaparece. E aí eu escolho o que eu vejo. Quando eu consigo escolher o que eu vejo, eu estou preparado para não ver nada. Se tem no campo visual, várias informações, eu escolho de ver uma em detrimento das outras, aí de repente eu posso escolher não ver nenhuma. Claro que isso é um treinamento. Todo o processo meditativo precisa de treinamento. Precisa do compromisso. Se você quiser avançar, precisa. E aqui, claro, nós estamos falando só da técnica. Lembre-se que se você faz só a técnica isoladamente, você vai avançar até um certo ponto. E a partir daí o seu avanço será muito, muito, muito lento. Agora, se você integrar, não fizer só a técnica, fizer a técnica, mas ao mesmo tempo fizer limpeza do emocional, trabalhar o físico, tudo aquilo que nós já falamos, aí sim o seu avanço, ele continua, você chega naquele ponto que para uma pessoa que só faz exercício, para essa pessoa que integra todas as informações, ele continua avançando, ok? Isso chama-se pratyahara, em sânscrito, na linguagem do yoga, que é a abstração dos sentidos, essa habilidade de se abstrair. Depois do pratyahara é o dharana, que é a concentração. Então, primeiro, eu estou aqui de olho aberto, então eu vejo uma série de coisas ao meu redor. Ouço uma série de coisas. Se eu estou num ambiente que tem perfumes, eu sinto os perfumes. Aí eu começo a abstrair os sentidos
E aí eu escolho uma informação. Pode ser uma informação visual. Por exemplo, eu coloco o OM, enxergo o OM e só enxergo o OM. Ou concentro só no OM. Ou ouço só um barulho, por exemplo. OM, 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 OM. Boto um CD ou um celular com esse barulho e concentro só nele. Abstraio o restante. Então, quando eu chego nesse ponto de conseguir focar a consciência num único ponto, eu chamo dharana, concentração. Evidentemente que dharana está depois, porque se eu não consigo abstrair os sentidos, eu estou lá, aí vem um outro barulho, eu perco a concentração, eu vou para aquele outro barulho, sabem? Por isso que essa habilidade de abstrair os sentidos, ela é necessária, não uma abstração plena, mas uma certa capacidade de abstração dos sentidos para eu poder concentrar num único ponto. Aí eu tiro as informações que vêm de fora pelos outros sentidos, eu tiro e só concentro num. Concentração, foco. Esses dois elementos antecedem a meditação, porque se eu não consigo, já falamos, se eu não consigo abstrair os sentidos, eu não consigo concentrar. Toda vez que vem uma informação, eu capto essa informação. E aí, quando eu consigo manter a concentração num único ponto por um certo tempo, aquele ponto desaparece e eu entro no estado de meditação. Claro que eu reforço isso muito, 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 porque é relevante. Não adianta você só fazer exercício de meditação. Você precisa trabalhar integradamente. Aí sim você terá bons resultados. Ok? Veja no nosso mapa mental. Então, primeiro, antes da meditação, pratyahara e dharana. Você pode fazer exercícios específicos para pratyahara, exercícios específicos para dharana, abstração dos sentidos, concentração. E o que é relevante você perceber que não esses processos não são estanques. Não é que primeiro você vai abstrair os sentidos para depois concentrar, para depois meditar. Não é isso. Significa dizer o seguinte, quando eu amplio a minha capacidade de abstrair os sentidos, ou seja, vamos supor que eu concentro num único som, e eu já tenho uma certa capacidade de abstração dos sentidos. Significa que um barulho, um ruído pequeno, baixo, eu deixo de ouvir. Agora, se vem uma pancada, pá, aí eu ouço. Ou seja, eu já desenvolvi uma certa capacidade de abstração dos sentidos, mas não completamente. Então, à medida que eu avanço na capacidade de abstração dos sentidos, eu concentro melhor. Eu consigo ficar mais tempo focado neste OM. Então, a minha capacidade de concentração amplia, melhoro a minha concentração. Se eu melhoro a minha concentração e faço um trabalho inteligente da meditação integrada, de você fazer a limpeza emocional, de você trabalhar a sua alimentação, o seu sono, o seu descanso, fazendo um trabalho integrado, eu consigo me aproximar mais da meditação. Lembra de que nós falamos daquele círculo virtuoso? Eu avanço um pouquinho na abstração dos sentidos, isso com treino todo mundo avança um pouco, eu melhoro a concentração. O que eu faço com essa concentração? Se eu usar essa ampliação da capacidade de concentração de maneira inteligente, perspicaz, eu utilizo essa concentração não só para querer meditar, mas para limpar o emocional, para fazer o que precisa ser feito. E ao fazer isso, sinto menos aquelas emoções densas. Com isso, a minha habilidade de abstração dos sentidos aumenta, a minha concentração aumenta, eu limpo mais facilmente o emocional e chego mais fácil a estágios mais profundos de meditação. Você percebe? É preciso saber o que fazer. A técnica é só uma ferramenta. Se você não utilizar bem essa ferramenta, ela é de uma utilidade bastante limitada. Ok? Vou usar aqui o quadro. Na fórmula da mente, usando o mesmo que está ali. Ó. Se eu pego 3
mais 3, eu concluo que isso é 6. A mente trabalha basicamente, a fórmula da mente, a mente trabalha basicamente dessa maneira. Eu tenho uma informação prévia, combino com uma outra informação prévia e tenho uma nova informação. Esse é o processo. Eu quero aprender uma língua. Eu aprendo vocabulários de substantivos, vocabulários de verbos, combino substantivos, verbos, vocabulário de adjetivos, as regras gramaticais e falo ou escrevo a língua. Eu tenho uma informação, tenho as regras gramaticais, outra informação, e aí desenvolvo uma habilidade que é falar esse outro idioma ou escrever nesse outro idioma. A mente funciona assim. O aprendizado de uma língua é completamente intelectual. Não que precisa ser só intelectual. Da mesma maneira, a matemática, a física, a química, a biologia é tudo nesse processo intelectivo. Eu tenho informações, combino com outras informações e tenho resultados novos. Né? Novos para mim, ou às vezes novos para todo mundo. Como que funciona o processo da meditação? A fórmula da meditação. Eu não tenho nenhuma informação, zero, somo com nenhuma informação igual ao infinito. Possivelmente você que assiste esse vídeo, agora, você deve ter tido na sua vida algumas experiências, pelo menos uma, de intuição. Que é exatamente isso, você não tem nenhuma informação, não recebe nada e sabe de alguma coisa. Essa é a fórmula da meditação. Por isso Einstein disse, deixo de pensar, mergulho no silêncio. E a verdade me é revelada. A meditação, ela vai direto para a resposta. Se você tiver um insight de intuição, um insight meditativo, você já tem a resposta. Por isso que eu disse, você quer aprender um idioma, você pode ir pelo processo intelectivo. Eu somo informações e tenho um resultado. Mas, se você tem uma mente treinada e que já usa a meditação em alguma proporção, você tem uma velocidade de aprendizado extraordinariamente mais rápida, espantosa. Por quê? Você já encontra as soluções. Você já sabe como é alguma coisa. Você não precisa que alguém diga como fazer aquilo, você já sabe. Aquilo apareceu. Então, como é que seria isso? Eu paro, sento para meditar, aquieto a mente, mergulho no silêncio, com a intenção de buscar uma determinada informação. E deixo, fico lá. Aí, de repente, naquele momento ou em outro momento, a informação vem. Penso, nada concluo. Deixo de pensar. Mergulho no silêncio, com a intenção de buscar lá uma informação, a verdade me é revelada. Então eu saio no processo de meditação, que a intuição, quando eu falo assim, todos os processos intuitivos fazem parte desse universo da meditação. Mas não só isso. Isso é apenas um aspecto. Então, quando eu tenho uma informação que eu busco através da intuição, eu tive uma intuição e fui lá e busquei uma informação sem ter nenhuma informação prévia, esse exemplo da mãe, em relação ao filho, ou de quando você quer resolver um problema e que você pensa naquele problema, acho que você já teve essa experiência. E se tiver, relate aqui nesse vídeo. Eu queria que você soubesse que quando a gente relata as nossas experiências, a gente estimula as outras pessoas. Então, se você contar a sua experiência aqui no vídeo, você contar a experiência sua, tivesse esse insight, descobrir essa solução, por esse caminho, isso estimula as pessoas a fazer, e você se torna uma pessoa produtiva para as outras, você se torna uma pessoa que estimula os outros a trilhar esse caminho.
Então você já deve ter tido essa experiência do Einstein. De repente você pensar num problema e não encontrar solução. Aí de repente você está lá quieto, despreocupado, pá, do nada surge aquela solução. Claro que nesse caso, eu primeiro usei o intelectual. Eu tentei combinar as informações que eu tinha para chegar a um resultado. Não cheguei naquele resultado. Tentei, não cheguei. Aí, paro de pensar, relaxo ali, o resultado aparece. Isso nós chamamos de intuição. Você deve ter tido, você que assiste esse vídeo, deve ter tido experiências dessa natureza. Esse é o processo intuitivo. Só que nas mentes não treinadas, esses processos acontecem aleatoriamente e aqui e ali, às vezes em quando. Quando você treina a meditação, e aí é uma das ferramentas, por que a meditação é uma ferramenta extraordinária? Que quando você treina a meditação, esses processos começam a ser mais frequentes, mais contínuos. E a sua vida, você encontra soluções melhores, muito mais facilmente, muito mais rapidamente. E se chegar naquele ponto de atingir a meditação com muita facilidade, a sua vida fica extremamente fácil, porque você vai direto para a solução. As mulheres têm mais facilidade, geralmente, que nós homens, nesses processos, porque intuição para a mulher não é uma coisa frequente. Você conversa, você que é homem, conversa com a sua namorada, com a sua esposa, é muito comum que a gente queira fazer um caminho lógico e a esposa, a namorada diz, não quer. Por quê? Aí eu sempre, mas por que não? Eu estou com uma coisa assim que algo me diz para não seguir esse caminho. As mulheres têm mais facilidade de trilhar esse caminho da intuição. Nós homens temos dificuldade, porque se a gente pensa e diz, esse é um caminho bom, intelectualmente eu tenho dificuldade, a maioria dos homens, de abandonar esse caminho que logicamente eu penso como bom e seguir um caminho que o meu coração, o caminho do coração, a gente chama caminho do coração, mas na verdade é intuição, que a intuição me diz para ir para outro caminho. Se eu não tenho uma mente treinada, essa intuição pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Porque às vezes eu não sigo um caminho, não porque eu tive uma intuição, é porque eu estou com medo de seguir aquele caminho. Você percebe a diferença de quando é intuição, eu tenho esse conhecimento e ele é verdadeiro. Quando eu estou com medo de alguma coisa, eu digo, tive uma intuição. Na verdade não é uma intuição, é um medo de fazer. Por isso que às vezes pessoas intuitivas falham. Porque, na verdade, naquele momento que ela falhou, não foi a intuição que disse para ela fazer outro caminho. Foi medo. E aí você começa a compreender de uma maneira mais orgânica, porque nós precisamos fazer a limpeza do emocional que o medo bloqueia. Se eu estou com medo, eu direciono a minha energia para estados de segurança para acalmar o meu medo. E aí a mente não funciona direito, os estados meditativos não acontecem. Esse é um dos argumentos por que o medo atrapalha, mas existem outros argumentos também relevantes. A mente então funciona com informações e a meditação vai direto. Ela entra nessa dimensão do universo, da intuição, da espiritualidade, da conexão com o todo e vai lá e pega aquela informação. Para isso eu preciso de treino. E aí você vê como a meditação é produtiva, pode ser produtiva no dia a dia. Num mundo competitivo como o nosso, se você tiver uma intuição de como você fazer o marketing da sua empresa, onde você direcionar a sua energia na sua carreira, que cursos você deve fazer, escolher, lá tem uma plataforma de cursos, onde você coloca o seu tempo. Se você fizer, por exemplo, um trabalho de meditação e reservar 20 minutos por dia, umas 4 vezes por semana para fazer esse trabalho de meditação, fazendo com inteligência, meditação integrada, você pode ter um resultado muito mais profundo do que fazer um caminho via intelectual.
O caminho do intelecto é bastante limitado nesse contexto. Num mundo competitivo, onde as carreiras é difícil a ascensão, porque hoje se diz que as pessoas têm curso de baseada, né? Qualquer pessoa com 26, 27 anos já tem um punhado de diplomas ali, pós, mestrado, MBA, não sei o que, não sei o que. Então hoje a diferença entre profissionais que ascendem nas suas carreiras, empresários que fazem os seus negócios ampliarem, pode ser, mesmo que não de uma maneira mais profunda, mas de uma maneira mais simples, acessar esse universo de conhecimento, de sabedoria que tem na natureza e que você acessa via meditação. Ou seja, dependendo onde você direciona o seu tempo, a sua energia, você pode ter na vida resultados muito mais expressivos ou muito menos. E a meditação, com certeza, bem guiada, bem organizada, bem feita, inteligente, ele pode ser um fator de decolar você como ser humano. Sucesso financeiro, essas coisas, é bom. Todos nós queremos, mas não é os resultados mais impressionantes ou mais expressivos da meditação. Existem outras coisas muito mais relevantes. Mas, evidentemente, não vamos deixar de aproveitar uma coisa boa que a meditação nos proporciona. Porque se eu tenho estabilidade financeira, por exemplo, eu tenho mais facilidade de manter a minha prática. Se eu não tenho estabilidade financeira, às vezes eu tenho que correr aqui para ganhar vida e não tenho tempo para praticar, por exemplo, ou dedicar às coisas que realmente fazem diferença na minha vida. Para finalizar esse vídeo, a metáfora do macaco. Teve um mestre hindu que ele disse o seguinte, que a mente humana é um macaco que tomou álcool, bêbado, que foi picado por um escorpião e que foi ateado fogo no pelo. Ou seja, a mente é isso. E daí nessa metáfora do macaco, ele diz o seguinte, para que a mente realmente funcione, na dimensão que ela pode funcionar, primeiro nós fazemos o quê? Tiramos o fogo do pelo. Depois, tira o veneno de escorpião. Veneno de escorpião porque quem já foi picado de escorpião, meu filho foi picado de escorpião certa vez, é muito doloroso. A picada do escorpião é uma picada dolorosa. Aí você tira a picada do escorpião, tira o veneno, tira a dor. Aí você tira o álcool. Imagine uma pessoa bêbada andando, né? Quer dizer, que ele vai para um lado, vai para o outro. Por último, você tira o macaco. Você tira o fogo, o veneno do escorpião, o álcool e por último tira o macaco. Para dizer que, através deste processo, você pode chegar nas dimensões mais profundas da natureza e despertar dentro de você a condição, não de um ser humano comum nesse sentido, mas tirar de você tudo que um ser humano tem de bom, tirar a divindade que existe em cada ser humano, que está lá, atarrachada, presa, exprimida, você tirar essa divindade e expressar nesse mundo que vivemos aqui e agora. Bacana, né? Bom, assim chegamos ao final deste vídeo. Módulo 1, encerramos. Se você gostou desse vídeo, você não imagina o que espera você no curso completo. É um curso que você vai se surpreender. Você quer efetivamente dar um salto na sua vida? Faça esse curso, o curso completo. Pode fazer aqui nas descrições do vídeo, você pode fazer a sua matrícula já. Tem mais vídeos desse curso intermediário, esse é apenas o primeiro. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.